Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, dia de ir à Santa Missa. E hoje a igreja celebra de um modo muito especial a festa do batismo do Senhor. Então você indo à Santa Missa, normalmente é feito também a renovação das promessas batismais. Quero convidar você a celebrar com muita alegria essa festa tão importante para a nossa fé. E agora, abra aí a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. Mateus, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje é o dia de nós celebrarmos a festa do batismo do Senhor. Iremos iniciar o tempo comum, tempo litúrgico, na vida da igreja, em que nós contemplamos o mistério da vida pública, da vida missionária de Jesus. Nós sabemos que uma das primeiras coisas que aconteceu ali no início do ministério de Jesus foi exatamente o seu batismo. E todas as vezes que nós celebramos a festa do batismo do Senhor, eu me lembro das minhas aulas de teologia, especificamente da aula de sacramento. Meu professor, Padre Aurélio, que hoje é Dom Aurélio, ele colocou para a gente na aula sobre o batismo, o sacramento do batismo, por que Jesus precisou ser batizado, se esse batismo de João é um batismo de conversão. E Jesus é o santo dos santos. Jesus é Deus, é Filho de Deus, não tem pecado. Por que ele resolveu entrar na fila dos pecadores e receber o batismo de João, que era um batismo de conversão, se ele não precisa de conversão? E aí a gente começou a conversar, a partilhar, a cada um dar a sua opinião, e eu me lembro muito bem que a reflexão teológica a respeito desta atitude de Jesus, exatamente do que nós celebramos hoje, ficou muito forte no meu coração. Exatamente a certeza de que Jesus, ele se faz solidário a nós. Existe uma máxima na teologia dos padres da igreja que diz: o que não foi assumido não foi redimido. Então Jesus assume a nossa condição humana, exceto no pecado. Mas ele é 100% homem e 100% Deus. Então Jesus ele se põe na fila dos pecadores sem ser pecador para se fazer solidário a nós, para nos salvar. É bonito também, Maria, ela não é deusa, mas ela nasceu sem pecado porque iria ser a mãe do Filho de Deus. E é bonito que Nossa Senhora, depois que ela tem o menino Jesus, ela também vai ao templo e passa por aquele ritual de purificação, ela que é toda pura, sempre pura, mas ela passa para obedecer à lei. Ela vive aquele ritual para obedecer à lei. Não que ela precisasse, mas ela obedece à lei
da sua religião, da sua fé. Isso é muito bonito para nós, meus irmãos, minhas irmãs. E a gente precisa aprender que Jesus ele se faz solidário a nós, por amor a nós, para nos salvar, para nos redimir. Outro elemento muito importante dessa festa de hoje é que Jesus, ele entra, ele é mergulhado, o batismo quer dizer isso, né? Mergulho, naquelas águas, não para ser purificado pelas águas, mas para purificá-las. Entende? Então não é que Jesus foi purificado pelas águas do Rio Jordão, que eu tive uma vez a graça de conhecer e também, né, fazer esse gesto de mergulhar naquela água. Não. Jesus ele não é purificado pelas águas, ele purifica as águas nas quais um dia eu e você iria ser batizado. Olha que maravilha, olha que mistério bonito. Mas hoje eu não queria apenas falar sobre o batismo de Jesus. Eu queria falar também do nosso batismo. Existe uma pregação que eu fiz na comunidade Shalom, há alguns anos atrás. Quem me acompanha no Instagram, depois eu vou disponibilizar porque você pode encontrar no YouTube. É uma pregação, uma homilia bem longa, né, que eu falo muitos elementos que eu não tenho tempo de falar aqui sobre o batismo de Jesus e o nosso batismo. Mas eu queria acentuar aqui para vocês que é importante você saber o dia que você foi batizado. Eu me lembro do meu batismo porque eu fui batizado com 5 anos. Então eu me lembro, inclusive, de ter escolhido a minha madrinha de batismo. E quem me batizou foi Frei Agostinho, frade capuchinho, que vivia lá em Antônio Diogo. Eu me lembro muito bem, né, porque ele também inspirou a minha vocação para que eu fosse capuchinho. Então, vá descobrir o dia do seu batismo. Celebre o dia do seu batismo, porque foi o dia que você passou a fazer parte da família de Deus. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, muitas vezes, o batismo virou quase que uma conveniência social. É um rito que a gente faz para dar satisfação à sociedade. Às vezes eu tenho muita preocupação, e eu já vi muito isso acontecer quando eu era pároco. Eu perguntava aos casais, por que você quer batizar seu filho, sua filha? Ah, porque o bichinho está se assustando. Ah, porque eu tenho medo de quebrante. Ah, porque eu quero uns padrinhos para dar presente. Ouvi isso, viu? Todos os motivos e não o principal motivo, que é exatamente fazer aquilo que Jesus mandou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo é um sacramento que nos salva. É um sacramento, é uma condição para a salvação. Não é simplesmente um ritual para tirar foto, postar na internet, depois fazer uma cervejada, um churrasco para comemorar. Não. Naquele momento, a mancha do pecado original ela é apagada e nós começamos a fazer parte da família de Deus. Por isso que as pias batismais normalmente eram lá na porta da igreja. É o sacramento porta, é o sacramento de entrada. E ser cristão é ser um outro Cristo no mundo. Eu não posso mais ser cristão apenas por conveniência, porque minha mãe era, porque meu pai era, porque minha avózinha era. Não um batismo de tradição somente, mas um batismo de convicção. Eu preciso tomar consciência de que eu quero seguir a Jesus. Lá nas primeiras comunidades, mas também hoje. Ser cristão era sinônimo de que você poderia morrer a qualquer momento. Isso está acontecendo em alguns países. Quando eu digo que sou cristão, quando eu aceito ser batizado, eu sou perseguido, eu sou morto, porque eu aceitei ser um outro Cristo no mundo. Eu aceitei ser sal da terra, ser luz do mundo, ser fermento na massa. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é uma grande verdade. Nós precisamos de testemunhos. Não é somente saber sobre a fé, é a fé praticada. Santo Antônio dizia que as palavras elas até convencem, mas é o testemunho que arrasta.
Nós temos sede, nós temos fome, nós temos necessidade de verdadeiros influencers. Quem são os verdadeiros influencers? Eu li um documento da igreja chamado Rumo a uma Presença Plena, né? Segundo o qual eu fiz a minha tese de mestrado lá em Roma, que fala sobre o trabalho de evangelização nas redes sociais. E lá eles dizem que os verdadeiros influencers, quem são os verdadeiros influencers? Os mártires. Os mártires que, com o seu sangue derramado, com o seu testemunho de vida, influenciavam outros a se tornarem cristãos. Como Estevão, como Sebastião, como Cecília, como tantos e tantos outros, como São Tarcísio. Derramavam o seu sangue, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o seu batismo é uma condição para a salvação. E a gente precisa buscar vivê-lo, vivenciá-lo com muita coerência, com muita autenticidade. Custe as minhas lágrimas, custe o meu suor, custe até mesmo o meu sangue. Que a gente busque viver um batismo como nós precisamos viver, sendo um outro Cristo no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e faça ela chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.